Heloísa, a gente já chegou até a cadeia submersa Vitória Trindade, que é uma coisa recente, não é? Mas eu gostaria, até para a gente fazer um paralelo, porque aparentemente é a mesma coisa, mas não tem nada mais diferente que duas coisas semelhantes, não é? Como é que foi a experiência no governo estadual? Não é? Você começou rapidamente, mas ainda que rapidamente, simplesmente porque muitas vezes fica complicado para quem não faz parte da história, para quem não vivenciou a história. Como é que fica? Fica difícil quando você compara uma administração coesa e que fez uma transformação com uma administração que titubeou ou deixou de fazer muita coisa. Então, como você viveu as duas experiências? Compartilha com a gente um pouco dessa história vivida. Bom, eu, desde a época de graduação, os meus trabalhos, TCCs de hoje, né, que na época a gente tinha os trabalhos finais, eu sempre trabalhei muito com a municipalidade, amigo. E eu, para mim, eu acho que a questão do município, a questão local, é muito diferente, muito mais viável do que a atuação na parte estadual, a sua governabilidade estadual, federal, é uma coisa muito distante da população. Então, para a proposta que nós temos, de uma questão mais participativa, de uma questão mais igualitária, de mais justiça, a gente precisa ter a população junto. Então, no governo, eu achei uma grande dificuldade você ter essa sustentabilidade, essa governança, entende? Assim, foi muito mais difícil você trabalhar e você fica mais isolado da ponta. É um contato via prefeitos, via deputados, vereadores e algumas lideranças mais sociais, assim, mas você fica muito distante. Ali no município você fica mais empoderado, quando você pode trazer a população junto e tudo mais próximo. Acho que a gente força mais o governante a atuar. Mas foi muito interessante também, no sentido, a gente teve um desafio gigantesco ali de início. Eu lembro que era um bi e 500 milhões de investimento dos grandes projetos, né? Chegamos com esse desafio e uma arrogância muito grande dos grandes projetos para cima do governo, no sentido de investimento e tudo. E foi muito difícil tentar botar uma sinalização nessa direção, entende? Assim, e como a gente também tinha uma coligação mais ampla, não era um governo tão coeso, enquanto, né, tinham vários participantes de várias secretarias que eram fundamentais e várias forças ali aliadas e que não tinham ainda dialogado o suficiente para ter um objetivo comum. Então, a gente compunha ali numa governança muito mais delicada para o Estado. Mas eu acho que faz a diferença e sinalizou também com essa questão da importância de você ter o trabalho com os grandes projetos de forma diferenciada. E eu fiquei na secretaria por pouco tempo. Eu falo que a Samarco fez o grande pós-Samarco, foi até o licenciamento da Samarco, que na época não tinha nem causado o que ela causou, entende? Era mais desconhecida. E eu bati muito forte ali na forma da Samarco de atuar, e precisava. Meu limite sempre foi ali no Estado a questão legal. Quando os deputados ligavam, você tem que liberar o empreendimento, eu falei, só me manda a lei que permite que eu faça isso, e eu assino na hora. Então, era a forma que eu tinha, né, de me defender, porque eles não tinham compromisso ambiental nenhum, ou muito pouco, né, nesse sentido. E aí a gente conseguiu ainda trabalhar uma série de instrumentos com no primeiro período e trabalhar com algumas empresas, mas não foi muito. Eu tive que ir para outro setor logo, logo. E não tinha, Arlindo, eu acho que é uma coisa importante se colocar, por exemplo, quando eu estava ali ainda como subsecretária de Estado e que eu pedi à imprensa um acesso para divulgar o que a gente estava propondo e fazendo, ou querendo fazer, a importância, era muito fechado. E quando eu saí,
que eles viram que tinha uma diferença, né, e uma dificuldade de manter uma linha de atuação na área ambiental como a gente queria inicialmente, a imprensa veio aberta, querendo entrevista, que eu falasse do PT. Fala do PT, o que aconteceu, por que que... Eu falei, eu não vou falar nada, não. Nem do bem, nem do mal. Eu quis falar o que a gente estava fazendo de bom, vocês não quiseram, agora que eu tive um problema, vocês querem? Não tenho nada a dizer para vocês. Eu não quero divulgar. Vai investigar. Aí vocês não investigaram o que a gente estava fazendo de bom. Então, eu acho que ali também foi uma grande oportunidade, deu para se fazer, e tivemos alguns problemas, até mesmo com a questão da celulose, do eucalipto, que na época era um desafio imenso, até quando da prefeitura, né? Assim, a gente ainda atuou na questão lá da Eco 92, a gente apoiou ali a atuação da Greenpeace, a gente foi até lá que eles pediram a chegada dos ambientalistas naquela manifestação da Greenpeace, e a gente foi e deu apoio, e posteriormente a gente mostrou que eu exigia ali o EIA-RIMA da Aracruz Celulose. A Aracruz existia muito em fazer um EIA-RIMA para a sua quarta fase, se não me engano. E o que aconteceu? No Espírito Santo tem uma lei horrorosa, que tem que passar para a anuência na Assembleia, as licenças ambientais têm que ter anuência da Assembleia Legislativa. Não sei se isso está em vigor ainda. E isso é uma grande caixa funda, né? Um poço escuro de negociações e de troca de recursos para alguns políticos, entende? Assim, para aprovação e para dar anuência positiva do licenciamento. E, posteriormente, até a Assembleia aprovou que não poderia ter um pé de eucalipto plantado. Aí eu não resisti, liguei para a direção da empresa, já estava em São Paulo, e falei, e aí, estão com saudade da gente? A gente não pedia dinheiro, pedia para adequar, né, o plantio, para não ser uma extensão, uma monocultura extensiva, como era feita. A gente queria um corte que não fosse raso, mas que fosse manejado de uma forma mais sustentável. Nunca pedimos um tostão, nunca pedimos nada. Agora vocês estão proibidos de plantar tudo e vão ter que negociar. Vai custar caro essa negociação. E como, de fato, deve ter custado muito caro, acredito eu, até a liberação da lei novamente. Então, acho que isso mostra um pouco o jogo de poder que existe, né? Você ganha o governo, mas nem sempre você tem esse poder para atuar, e o governo do Estado pede um poder maior e não conta com o empoderamento que lhe é dado pela base ali, pela população, tão diretamente. Ele é distante, né? O Estado está ainda muito distante, e a União dessa população. Então, eu sou muito favorável a que a gente faça um movimento de aproximar para a gestão local, acho ela muito mais viável, e para os subnacionais, para os governos estaduais terem, eu acho que essa loucura que acontece hoje no governo federal nos leva a refletir. A gente é muito verticalizado ainda, né? A gente se refere muito ao governo federal como o grande governante, e a gente tem que lembrar que nós estamos no mesmo nível hierárquico, município, Estado e União, e a gente tem que fazer valer essa nossa Constituição, que é boa. E, nesse sentido, a gente tem que... Eu acho que eu falo que nós estamos numa pandemia e num pandemônio, né? Nesse momento, a gente tem que buscar uma articulação pelos estados, chegando a ponta aos municípios, para uma atuação mais consequente, né? E, para mim, foi uma experiência interessante. Depois, também, na Companhia de Saneamento, a gente pôde fazer a política ambiental da Companhia de Saneamento, eu aprendi muito ali, a gente pôde mudar um pouco os procedimentos, incorporar, até com o pró-manancial, que era para a recuperação dos rios, que não era muito assumido pela empresa, esse cuidar da sua matéria-prima, né? Mas aí a gente trabalhou. Eu me lembrei agora, Nindo, não sei se eu vou cortar o teu raciocínio nessa questão de que nós estamos numa pandemia, entende? Assim, isso faz a gente refletir muito, né? Assim, na pandemia e vivendo eu falo de uns pandemônios na governança, né? Assim, desse país, no governo do país. E eu queria ver um pouco, se você acredita nessa mudança. Eu pensei muito hoje, né? Eu vou conversar com a Nindo, eu quero saber como que a Nindo está vindo. Ele me fez pensar muito na questão do consumismo,
né? Que a gente acha que a gente já superou, e quem somos nós, como a gente é insignificante se não cuidar, né? Nós não vamos ter vida se o planeta, não vamos ter saúde se o planeta não estiver saudável, né? E a gente ainda tem, você acha que dá dando para sacudir e aprender? Você acha que essa mudança vai ser significativa? Sacudiu muita gente? Eu tenho um receio de que o novo seja o mesmo de antes, entende? Olha, Elô, eu tenho alguns sinais de muita que me mantém vivo e esperançoso. Eu acho que tem uma meninada aí, é literalmente uma meninada. Quando a gente olha essa garotada aí tem menino de 13, 14 anos que está fazendo greve toda sexta-feira no mundo. No Sim. mundo. Nós temos, aí você pode dizer, não, mas isso é um negócio da Greta, que ela é Thunberg, ela é lá dos nórdicos, não, também são meninada estadunidense, não. Me representa muito. Quando a gente conversa, principalmente com as mulheres jovens, e eu diria mulheres jovens e negras, dos bairros pobres, das favelas, e aí eu tenho tido uma relação mais próxima aqui no Espírito Santo, mas quando eu converso com amigos meus do Brasil inteiro, e eventualmente converso com colegas meus de outros países, principalmente países também pobres, países marcados pela exclusão social, o que a gente tem em comum é ter que ter a humildade de olhar que essa meninada está começando com o mesmo nível de entusiasmo que nós começamos há 50 anos atrás. Nós estamos conversando história de 40 anos, Elô. Nós nos conhecemos há 40 anos. Você tinha começado um pouco depois de mim, mas, vamos dizer, são 50 anos de exercício profissional. É muito pouco. Então, observe, Elô, nós estamos falando, mas lá nós tínhamos as nossas utopias, a gente tinha as crenças, mas nós éramos pessoas já quase adultas. Nós estamos agora com uma perspectiva de uma meninada que está dizendo o seguinte: Elô, você foi maravilhosa, você foi fantástica, mas tudo aquilo que você fez não deu o resultado para dar um mínimo de estabilidade, um mínimo de futuro para a minha geração. Então, eu, Greta, admiro você, Elô, admiro o Arlindo, acho que vocês fizeram... Pessoal de eco, do movimento ambientalista, dos RIMAS, vocês foram... Não deu resultado. Então, nós estamos começando uma outra luta. Eu pego este lado, né? E quando eu falo da juventude, daqueles que não foram protagonistas nos nossos 40 anos. Né? Tinha lá o pessoal de São Pedro, mas não é o mesmo protagonismo autônomo que eu vejo hoje, por exemplo, né, em inúmeras favelas do Brasil inteiro. Não está esperando a técnica da fundação, não está esperando a secretária municipal, não está esperando o Banco Mundial. Eles estão fazendo, eles estão sendo solidários agora na pandemia, eles estão criando mecanismos novos. O que me encanta é exatamente essa novidade, porque eu não tenho olhos para enxergar isso como sendo natural. O meu natural são esses óculos. A nossa conversa foi em torno de quê? Das coisas para trás. E que nós temos que reconhecer que não deram tanto certo assim. A gente tem orgulho daquilo que fez, a gente tem certeza que a gente atuou da melhor forma, mas a efetividade daquilo que a gente fez, agora é um exemplo típico, né? Você pega todos os conselhos, tudo aquilo que a gente acreditava, agora sim vai ter um empoderamento, porque tem um conselho. Eles transformaram todos os conselhos em chapa branca. E quando eu falo chapa branca, não é chapa branca para defender o interesse do governo, é chapa branca para representar os interesses de uma meia dúzia de 4 ou 5 empresas.
de empreendedor. Então, eu confesso a você que o meu encantamento, quer dizer, o meu engajamento, vai, em primeiro lugar, nessa, quer dizer, de querer ouvir e minimamente perceber esses movimentos. Não são fáceis, são muito difíceis, porque eu não fui adestrado para ver isso, não tenho treinamento para isso. Um outro movimento que eu julgo da maior importância é da maior liderança religiosa no mundo, que é do Papa Francisco, que começa a dizer não é nenhuma novidade sequer no Vaticano. Se você pegar as encíclicas dos últimos 60, 70 anos, eles refletem essa preocupação com o meio ambiente. Mas, pela primeira vez, você tem um Papa que convoca um sínodo dos povos das florestas. Olha, o povo da floresta. Você tem um Papa que chama não só Prêmio Nobel de Economia, né? Tem uns 5 ou 6 Nobel de Economia que vão assessorá-lo, né? Mas ele convoca 1.000 jovens com menos de 30 anos. A data limite é 30 anos, não pode ter mais de 30 anos para participar daquelas aldeias de discussão. Você não pode imaginar a ebulição disso, Elô. O Espírito Santo está mandando 3. Está mandando uma favelada mulher negra ativista, Crislaine. Está mandando um acadêmico de medicina, né, o Marcos Egenhoff, e está mandando um ex-aluno nosso da economia que resolveu trilhar pelo caminho religioso, é um estudante de teologia, que está se formando padre, que é o Vitor. Então, observe, esta, na minha opinião, é a grande revolução, e que está abrindo um caminho excepcional, maravilhoso, para pessoas como eu, né, velho de guarda, e tá, olha, vamos ver se a gente consegue compreender a economia de Clara e Francisco não como uma novidade, não tem nenhuma nova teoria, não tem nenhuma nova vertente política no sentido de ter uma solução. Não. O que o Papa Francisco convida, e o que é a economia de Clara e Francisco, porque nós no Brasil somos metidos a bestas, então a gente é feminista, então é a economia de Clara e Francisco, não é? A economia de Clara e Francisco diz o seguinte: não tem novidade, tem gente fazendo isso. Você tem o MPA produzindo produtos agroecológicos. Você tem os pequenos agricultores daqui do Espírito Santo, Elô, espalhados, São Gabriel da Palha, Águia Branca, Domingos Martins, tantos lugares que estão produzindo e fazendo a ligação direta. Você se lembra daquela feira, a primeira feira orgânica? Não é orgânico, nós somos agroecológicos, porque nós não vamos gastar o dinheiro para certificar, mas nós produzimos qualidade. E eles estão aproximando a produção do operariado urbano. Então, eu acho, Elô, que isto é absolutamente fantástico. Eu acho que isso pode nos rejuvenescer. Mas eu não poderia deixar de devolver a pergunta para você de uma outra forma. Passados mais de 50 anos de ativismo no meio ambiente, na luta do feminismo, né, na luta contra a exclusão social, né, como é que você diria que vai ser possível costurar essas agendas ambientalista, feminista, contra a exclusão social, com ações concretas diante desse avanço avassalador da direita raivosa? Aliás, a gente está tentando usar aí um instrumento que eles usam muito bem, que é a questão da rede social e dessa articulação. Eles usam muito bem para o mal, né? Usam muito bem, que eu digo assim, usam bastante. A gente está usando mais agora e tentando recorrer mais a isso, que é uma questão interessante. Bom, Linda, eu para te falar a verdade, é como se fosse uma toada, entende? Assim, onde você, às vezes, tem que dar uns passos para trás para ir para frente. Eu não gosto de pensar muito em ruptura total, não. Eu acho que a gente tem que ter estratégias e ir buscando, e amadurecendo e inovando.
isso é fundamental. Concordo plenamente com você, a gente está trabalhando em rede de jovens, eu, inclusive, sou a mais velha da rede de jovens, porque tem uns 10 ali que entraram na rede da Reserva da Biosfera, que é uma rede ibero-americana. Estou também na Liga das Mulheres pelo Oceano. Então, essas redes a gente está tentando trabalhar mais em rede e mais levando mais a fundo algumas bandeiras que são fundamentais para a gente conseguir avançar em todos os sentidos, ambientais, sociais, que é a questão da mulher, do jovem, da cidadania e da democracia, principalmente, né? Assim, que a gente precisa fundamentalmente dela para conseguir avançar e não deixá-la ser ameaçada. Eu estou acreditando que a gente dá a volta. Eu tinha uma expectativa no início da pandemia, falei, agora eles vão entender o que é mudança climática, agora sim, que a gente parece que está conversando com parede, tem hora, né? Assim, você escuta certas coisas, né? Não falar, não é mimimi esse negócio que tem mudanças climáticas, mas a capacidade de se esquecer é imensa. Então, eu acho que a gente tem que investir mesmo no jovem, nessa força, e temos que chegar lá na ponta, e a mulher, por ser uma maioria, por ser... É muito matriarcado por aí afora, né? Que a gente vai tendo em nossa cultura também. Matriarcado, que eu digo, na célula família, né? Assim, e aí a gente pode chegar mais em cada cidadão e trabalhar melhor. Eu estou gostando muito de trabalhar por essas ligas, por essas redes, e tentando, eu acho que a gente agora tem... Eu recebi muita solidariedade, Arlindo, nesse momento agora, de pessoas de outros países, e do movimento ambientalista, ou da ação ambientalista, falar como que a gente pode ajudar vocês, brasileiros. Entende? Para não deixar desmanchar tudo isso, para não deixar piorar tanto. Então, assim, eu sinto que essa globalização a gente tem que utilizar melhor. Entende? Assim, então, essa articulação, eu estou participando da plataforma climática ibero-americana, são 5 representantes no Brasil, para articular junto às reservas da Biosfera, o programa ONU Biosfera, o programa MAB, e tentando participar dessas redes em estratégias globais, mas que chegue ali na ponta, no local, e chegue no jovem. A gente está trabalhando muito. E é impressionante. Eu fico calada nesse grupo de jovens. Eu fico calada, não, eu fico de ouvidos bem em pé, porque é muita energia, é muita ideia e é muita velocidade. É muita velocidade que eles têm com essa questão tecnológica e essa incrível como a linguagem é muito diferente da nossa. Mas a gente é muito legal falar, conversar e trocar essas ideias e ir trabalhando nisso. Eu acho que no Espírito Santo, Arlindo, eu tenho um grande desafio, não tenho... Na verdade, eu estou aposentada e trabalhando com algumas coisas, tanto por sobrevivência quanto pelo meu desejo pessoal de contribuir, de continuar fazendo, né? E eu acho que o Espírito Santo, para mim, ainda é um grande desafio, e essa década, o fato da ONU ter decretado a década do oceano e a década da restauração, eu quero utilizar isso da melhor forma possível. E nessa década, que eles falam agora, não é mais dos oceanos, é do oceano, e eu acho isso ótimo, que mostra que não tem realmente divisa, né? O que você faz aqui vai para o outro lado, o que faz do outro lado vem para cá, está aí a pandemia explicando tudo isso. Então, na década do oceano, eu acho que o Espírito Santo tem um papel fundamental para o Atlântico Sul, né? Vitória, município, tem um papel que já me orgulha aí, a questão da observação das baleias, toda essa nova, né? Essa questão que os nossos parceiros, eu falo os nossos meninos, aí, nossos parceiros, nossos amigos, estão aí na linha de frente, aí, fazendo um trabalho muito interessante e novo nessa direção, mostrando uma outra vertente econômica para o Estado, né? Essa observação das baleias e outras questões mais. Eu acho que a gente tem um grande desafio. Então, eu quero reunir essa questão do jovem, da Liga das Mulheres e de todas as possibilidades alternativas que tivermos para avançarmos em algum trabalho para essa região
que gere melhorias, que gere qualidade de vida e que gere sustentabilidade para tudo que nós queremos, né? Em termos de igualdade, de justiça. Eu estou na luta, vou te falar e vou continuar escutando muitos jovens, indo um pouco agora atrás deles e trocando algumas ideias, acreditando nisso, mas entendendo que ainda o ser humano tem um longo percurso, entende? Assim, em termos do entendimento do seu consumismo, da sua cultura consumista, esse capitalismo. Eu não gosto de falar selvagem, porque eu estou muito próxima do Ailton Krenak, é meu grande amigo e parceiro e que me faz refletir, né? Ganhou o prêmio aí como diz ele, agora eu sou o Pato, né? Ganhou como o melhor escritor do ano, o Ailton, né? Ressalta a coisa vai chamando de selvagem, tá? Vá para Marte, não manda para Marte, já estragamos a Terra, vamos querer agora que estraguem Marte, pensar nos outros planetas. Então, assim, eu acho que a gente tem que mudar isso, entende? Assim, a gente tem é muito longo. Claro que não é uma questão que vai caber só a gente vai passar, e essa moçada aí tem que vir para não deixar a boiada passar, né? Que é a boiada do Salles, né? Que não são nem os nossos bois aí. Acho que a gente tem que investir muito nessas bandeiras. Acho que a gente está vendo mais ou menos por igual, acreditando no novo, mas no novo do jovem, desse pessoal que tem essa compreensão e essa energia, né? Mas ainda querendo que fosse mais rápido tudo isso, para a gente ver um pouquinho melhor, mas a gente viu um pouco de retrocesso e agora vamos ter que dar um salto para frente. Elô, é óbvio que uma das coisas encantadoras desse momento que nós estamos vivendo, quando eu falo desse momento, pode ser os últimos 20 anos, os 30 anos, aí, com toda essa tecnologia da informação e das comunicações, é que essa conversa que nós estamos gravando nesta tarde de 3 de outubro de 2020, nós não sabemos onde, quando, por quem vai ser ouvida. Eu acho isso absolutamente maravilhoso, porque daqui a 20 anos pode ser que alguém vá lá numa nuvem e traga e vai pesquisar Elô Dias, que ele soube que foi secretária, e tem lá algum link que fala, e eu acho que isso é que é fundamental, é isso que inspira você, isso é que inspira a mim, porque cada passo dado lá atrás foi dado lá atrás, e nós precisamos continuar caminhando, inclusive em cima da sabedoria oriental, não é? Diz que, olha, para você alcançar os céus, você vai subir 1000 degraus, e quando chega no milésimo, o indivíduo, mas agora tem mais 1000 para frente. Tem mais, muito mais. Tem muito mais. Então, a gente cria calendários, a gente cria agendas, muito mais para minimamente balizar. Eu quero agradecer você muito. Eu espero que essa nossa conversa gere para você inúmeros trabalhos, principalmente na fonte para monografias, para dissertações e para teses. Não é para enaltecer a Elô Dias, você não precisa ser enaltecida, mas é a valorização de um processo ou valorização de processos. E todo processo não tem jeito. Caminha para frente, caminha para um lado, caminha para o outro, mas também caminha muito para trás. Elô Dias, muito obrigado. Eu agradeço, aceitei muito, porque é um grande amigo e eu poderia me sentir muito à vontade para chegar transparente. Pode ser que a gente escute mais à frente, falar, estou pensando diferente, mas a vida é isso. Qual é o gente nunca sabe realmente o dia de amanhã, né? Então a gente tem que estar aí a postos e se renovando sempre. Mas vamos. Vai bem, Elô. Obrigado, jovens. Né? Um grande beijo, tudo de bom. Maravilha. Obrigada, Aline. Obrigado a você. Para mim foi uma bela tarde, uma bela reflexão, gostoso estar aqui conversando com você e muita coisa que eu estou aqui refletindo ao vivo e a cores. Tchau.